E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho bastante interessante e que é um convite ao raciocínio lógico. E aí vocês vão entender por que isso quando nós falamos de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos: quem é Deus? Onde está Deus? Aí perguntam: você já viu Deus? Aí a pessoa diz assim: eu já vi. Eu já vi Deus no canto de um pássaro, eu já o percebi, através de uma criança, eu já o percebi através da natureza. E temos muitas respostas. Quando o Emanuel sugeriu para mim o tema, aí eu fiquei pensando a respeito de uma relação com Deus. Primeira coisa, para se estabelecer uma relação com alguém, a gente precisa acreditar que essa criatura existe. Alguém aqui já estabeleceu alguma relação com o nada? Não. Então, para existir uma relação, precisa-se acreditar na existência ou até na utilidade daquela pessoa, daquele ser. Ou, infelizmente, quando nós falamos das coisas materiais, relações com as coisas materiais, que isso também acontece, precisa-se acreditar na utilidade daquele objeto. Primeira pergunta que nós precisamos nos fazer: Deus existe? Será que Deus realmente existe? Alguém aqui já viu com os seus olhos, com os olhos da carne, algum ser que poderia dizer é Deus? É engraçado, gente, eu fazer essa pergunta. Sabe por que eu faço? Porque muitas vezes, durante uma reunião espírita, muita gente pergunta assim: Daniela, eu já vi espírito. Olha, eu já ouvi vozes. Mas Daniela, eu nunca consegui ouvir Deus, eu nunca consegui falar com Deus. Como é que a gente sabe que Deus existe? Porque o espírito você está vendo, você está ouvindo, algumas vezes está tendo uma notícia dele através de um outro médium. Mas Deus, agora vamos passear na Gênese, gente. Deus é um ser que nós entendemos a sua existência através da lógica. Por isso que eu falei lá atrás, eu disse, vamos hoje fazer aqui é um convite ao raciocínio lógico, porque é exatamente isso que a Gênese fala. Se nós observarmos o universo, nós percebemos que as coisas são extremamente harmonizadas. Vocês sabiam que se a velocidade em que a Terra gira diminuísse um pouquinho, seria uma catástrofe para a vida humana? Uma simples diminuição na velocidade. Se a Lua saísse um pouquinho do seu eixo e chegasse mais perto, também ocorreria uma grande catástrofe. Vocês já pararam para pensar a quantidade de meteoros que existe no universo, de corpos celestes se movimentando o tempo todo? E esses muitos e muitos e muitos milhões de anos que a Terra tem, já era para ter caído um bocado aqui, caso nós achássemos que não existiu uma fonte inteligente para criar o universo. Se nós vamos colocar aqui a possibilidade do acaso, faz de conta que o acaso criou o universo. Vocês acham que tudo estaria se movimentando e agindo de uma forma tão harmoniosa como tudo se movimenta? As plantas, elas respeitam ciclos. Os animais, eles têm ciclos. Da vida à morte existe um ciclo. Os homens, existe um ciclo.
Tudo está muito bem calculado. Então, o acaso não pode ter sido o criador de tudo isso. Existe alguma mente inteligente, existe alguma força inteligente. Aí alguém pode parar e dizer assim: mas eu não estou vendo essa força. Aí eu vou dar um exemplo a vocês. Se alguém tivesse ali naquela janela de costas e não soubesse da minha presença aqui, vamos supor que eu jogasse uma pedra na criatura. Quem estivesse observando a situação iria dizer assim: eita, a moça levou uma pedrada. Qual seria a primeira pergunta que nós faríamos? Quem jogou a pedra? Porque o acaso não podia ter jogado a pedra, podia? Não. Alguém jogou. Por quê? Porque se existe uma ação, existe uma causa para aquela ação. A Gênese, ela dá até um exemplo, falando a respeito de um pássaro. Muitas vezes nós observamos durante uma caça, um animal é abatido. E assim que nós observamos que o animal foi abatido, imediatamente nós sabemos que alguém o machucou. Existiu uma criatura que praticou aquele ato. E assim se faz com todos nós. Mas, Daniela, por que a gente aceita essa ideia de Deus? É uma pergunta que também a gente pode se fazer. Por que a gente aceita a ideia de Deus? Poderíamos simplesmente dizer: não aceito, não acredito. Porque no nosso inconsciente, nós sabemos a nossa origem. Alguém aqui veio de alguma outra fonte que não tenha sido Deus? Não. Todos nós, cada um de nós, somos criação de Deus. Então, de uma forma inconsciente, isso fica registrado no nosso espírito. Nós sabemos que a nossa origem veio dele. Agora eu vou pegar essa menina. E os ateus, Daniela? Por que existe ateu no mundo? Gente, existem diversos motivos. A Gênese traz algumas situações e eu achei bastante interessante, e aí eu disse: eu vou levar também para o pessoal conhecer um pouquinho. Uma das causas, muitas vezes o espírito, ele ainda não traz esse questionamento, digamos assim, sobre a sua origem. A Gênese trata como se fosse, digamos assim, sabe aquelas almas que ainda estão muito voltadas às coisas mais superficiais da vida. Quer dizer que elas sejam más? De jeito nenhum. Quer dizer que elas não param para pensar nas coisas com profundidade, com questionamentos. Muitas vezes nós observamos, trazendo isso para a realidade da vida aqui na matéria, no nosso dia a dia, muitas vezes nós observamos crianças fazendo perguntas como, por exemplo: por que chove? Da onde vem a chuva? Enquanto que outras simplesmente se deliciam nas poças d'água e não estão se importando de onde vem a chuva. Elas ainda não param para questionar isso. Existem crianças que começam a questionar desde muito cedo coisas da natureza. Outro dia uma criança chegou para mim e disse assim: tia, por que nós comemos carne? Aí eu comecei a falar a respeito do ato de se alimentar de carne. Aí parou e disse assim: eu não gostei da sua explicação. Aí eu disse: então vamos fazer o seguinte,
Aí eu percebi que dava para avançar mais um pouco na explicação. Porque normalmente quando uma criança faz uma pergunta, gente, normalmente a gente dá aquela resposta mais básica, supondo que talvez ele não vai compreender uma resposta mais profunda. E aí nós fomos puxando para assuntos mais profundos. É uma criança que frequenta a casa espírita, os pais também, e aí nós começamos a falar um pouco mais, com mais profundidade a respeito da questão de se alimentar com a carne dos animais. Aí ela parou e fez assim: agora sim, agora eu estou entendendo. Porque isso mostra a maturidade do espírito. Isso não quer dizer que aquela criança que não questiona a respeito da carne, ela seja ruim, ela seja perversa. Muitas vezes ela ainda não despertou para esse tipo de questionamento. Então, muitos de nós ainda não despertamos para esse tipo de questionamento. Muitos de nós ainda estamos vivendo dentro daquilo que os nossos olhos podem perceber. Não tem aquela história de Tomé, ver para crer. Vocês sabem por que se usa esse ditado? Está feito Tomé, quer ver para crer? Porque quando Jesus ele foi crucificado e ele aparece para Maria Madalena, e ela corre para ir contar aos discípulos: olha, Jesus apareceu, ele está vivo. Aí Tomé para e diz assim: eu não acredito. Ela disse: eu vi. Ele diz: eu não acredito. Ele disse que hoje à noite ele vai ter conosco. Aí Tomé disse: ah, pois eu venho. Porque Tomé foi certo, né? Já viu um morto tá no meio dos vivos ali? Ele disse: ah, pois eu venho. E ele foi. E quando ele chega, Jesus vai até os apóstolos e começa a conversar com eles a respeito do que tudo aquilo que os cristãos iriam passar, mas de uma forma, né? Jesus falou de uma forma bem suave, mas falava a respeito da fé, falava a respeito da resignação e da persistência. E mesmo assim Tomé olha e fica achando aquilo tudo estranho. Aí é quando Jesus se aproxima e ele diz assim: eu não estou acreditando em meus olhos. Aí Jesus vai, ele disse: eu quero ver as mãos. E Jesus mostra as mãos dele para Tomé e mostra os furos, as marcas, né, digamos assim. Aí ainda assim Tomé fica meio assustado e Jesus vai e abraça. Aí Tomé vai e toca aqui na lateral porque ele queria achar o furo do lanceiro. Ele queria ver se Jesus tinha sido furado realmente. E ele vê que a marca existe. Lógico que um espírito com a evolução de Jesus se apresentou daquela forma porque ele queria provar que realmente era ele, porque aquelas marcas nós sabemos que ficam na carne, né? E que quanto mais evoluído é o espírito, ele refaz o corpo perispiritual muito rápido. Mas muitos de nós ainda estamos seguindo essa teoria de Tomé. Tem que ver para crer, porque ainda não temos questionamentos profundos na nossa vida a respeito da existência de Deus. Outros, isso é muito mais comum, gente, entre pessoas, né, que estão envolvidas com a ciência, por exemplo, esse exemplo que eu vou dar agora, que é uma outra citação que a Gênese faz, pessoas que estão envolvidas com a ciência, elas muitas vezes não acreditam na existência de Deus, porque para eles é uma afronta saber que existe um ser que é infinitamente mais evoluído que ele, que tem infinitamente mais conhecimento que ele. Já imaginou vocês estudarem, estarem à frente de uma pesquisa com todas as lutas, com todas as dificuldades, e você encher o peito, cheio de orgulho, e dizer assim: o mérito foi meu. Eu fui a pesquisadora, descobri tal remédio, tal doença. Aí alguém chega para você e diz: não, você foi instrumento. Olha, gente, isso dói, viu? Quando a criatura ainda está sob o domínio da vaidade, isso dói.
porque ainda estamos sob aquela necessidade de termos sido nós os inventores, nós os conquistadores. E muitas criaturas acabam não aceitando essa existência de Deus, porque não querem reconhecer que na Terra todos nós somos, sim, instrumentos. Um outro questionamento interessante que nós fazemos: qual é a aparência de Deus? Uma certa vez perguntaram a Emmanuel, gente, Emmanuel, você já viu Deus? E ele disse que espíritos que tenham, digamos assim, acesso a este ser são espíritos extremamente elevados, e que ele não tinha, digamos assim, acesso, né, a esse ser, a essa, digamos, essa inteligência, mas que ele podia senti-lo com muito mais intensidade do que nós que estávamos encarnados. Porque nós colocamos Deus como aquela criatura. A gente tem esse hábito de transformar Deus num ser que segue a nossa imagem, que tenha semelhança conosco. Então nós falamos de Deus como um homem barbudo. Ora nós falamos, questionamos, né, a cor da pele, a raça de Deus. Até isso já se questionou bastante, já saiu até na internet, teve uma pequena polêmica que se criou a respeito disso. Muitas vezes nós falamos de Deus como um ser irado. Quem aqui nunca ouviu falar da ira de Deus? Todos nós em algum momento já ouvimos falar. Mas a ira, ela é um sentimento próprio dos homens, com pouca, agora eu vou fazer essa ressalva, com pouca evolução. Porque a ira, a vaidade, o orgulho, a inveja, a desonestidade são características das almas menos evoluídas. Então essa ira de Deus, ela não procede. Esse sentimento de raiva, Deus não tem para conosco. E eu vou dar até um exemplo bem prático para a gente entender por que ele não tem. O porquê do entendimento de Deus em relação a nós. Se eu tivesse chegado aqui na reunião com um bebezinho no braço, e aí eu precisasse fazer a palestra e entregasse o meu bebezinho para ela, aí meu bebezinho começasse se agitando, olhasse para esses cabelos bonitos e desse um puxão no cabelo dela, você iria ficar com raiva? Você iria olhar para o bebê e dizer assim: olha, esse aqui veio do umbral, viu gente? Menino mal chegou no centro espírita, já foi agredindo. Alguém iria fazer isso? Não. E sabe por quê? Porque nós teríamos a compreensão do momento que aquela criança vive. Nós teríamos o entendimento da falta de malícia, da ingenuidade, da falta de maturidade daquele espírito, e por isso ele teve, ou ela, aquela determinada atitude. Então, quando Deus olha para cada um de nós, ele não enxerga da forma como nós enxergamos. Ele olha e compreende que as nossas atitudes fazem parte da nossa infância espiritual, que ainda temos muito caminho à frente e que um dia pararemos de puxar o cabelo um do outro. Um outro ponto interessante, quando a gente fala a respeito de crer em Deus, todo mundo aqui já deve ter lido aquela passagem que diz assim: Deus é onipresente. Olha, eu vou confessar um negócio a vocês. Eu sempre fui muito questionadora.
E uma das coisas que eu mais detestava é quando eu era mais nova, eu comecei a ler a Bíblia muito cedo e eu fazia perguntas e ninguém sabia me responder. Essa fase eu nem lembro. Quem fala são minhas irmãs mais velhas e meus tios, que dizem que eu ficava uma pequena fera quando eu queria entender e ninguém sabia me explicar. Porque eu não achava que era lógico você acreditar em uma coisa que ninguém tinha explicação. E aí eu comecei a questionar, eu já estava grandezinha nessa época, aí eu já lembro. Quando eu comecei a ler a codificação, e eu sempre lia, Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Aí eu ficava, mas como é que Deus sabe de tudo? Que história é essa que Deus é onipresente, minha gente? Olha o tamanho do universo, isso era eu, viu, gente? Olha o tamanho desse universo, mas como é que Deus está em todo canto? E aí eu saí tentando descobrir essa resposta. E depois que eu já estava bem mais velhinha, que já tinha, bebido em muitas fontes, dentro mesmo das obras espíritas, aí me chegou a Gênese. E eu comecei a estudar a Gênese. E eu fui entendendo, quando eu comecei a estudar sobre o capítulo dos fluidos, que vale salientar, viu, gente? Eu já li muito livro a respeito de fluidos, mas nenhum é tão completo quanto a Gênese. Quando você começa a estudar a Gênese, o capítulo dos fluidos, que você desce, para os milagres, que você vai passando pelos milagres do Evangelho, curas espirituais, porque quando a gente fala de fluidos na Gênese, a pessoa imagina que é só aquele capítulo dos fluidos. Mas não, quando você começa a passear por ali, você vai achando muitas respostas e você vai entendendo essa dinâmica do funcionamento dos fluidos. E foi aí que eu entendi que nós estamos embebidos. Literalmente, nós estamos em todo o universo embebidos da energia do fluido de Deus. Quem aqui já ouviu falar de uma mediunidade? Agora está me faltando o nome. Quem lembrar me diz. Que ela toca num objeto e sabe quem passou por ali. Vocês já ouviram falar disso? Não, foi usado nos Estados Unidos, inclusive, para encontrar um rapaz. Ele estava desaparecido há muito tempo e uma médium, a família pediu o socorro dela por tudo que era mais sagrado e ela saiu numa estação de ônibus, tocando nas coisas e vendo onde tinha a energia dele. É mais ou menos, gente, como se nós pudéssemos comparar com o olfato, Quando alguém some, a gente pega uma peça de roupa, dá para um animal treinado, ele cheira e ele vai seguindo, para saber onde é que a pessoa, onde ela parou, os locais por onde ela passou. Então existe uma mediunidade que fala a respeito disso. Nas obras de André Luiz, também se fala a respeito disso, e tem um livro, se não me falha a memória, de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele fala a respeito até de um relógio, que quando ele se aproxima de um relógio, ele toca no relógio, ele toma um susto, porque na mente dele vem a imagem de várias situações, e ele pergunta o que é isso, era um relógio antigo? Aí ele diz, o que era isso? O que foi isso? Aí o espírito que estava perto dele começou a rir e disse a ele, você é como se ele tivesse acionado, digamos assim, a energia das pessoas que passaram por aquele relógio e o tocaram. Tem um livro também, esse eu lembrei o nome, olha só, pelo menos um eu lembrei o nome, não é possível. É Seara do Bem. Tem um livro chamado Seara do Bem, onde um espírito chamado Tonini, ele fala a respeito do livro de vibração. Muitas pessoas colocam o nome no livro de vibração, mas não sabem como aquele livro funciona. Não é verdade? Será que os espíritos vão lá e ficam lendo o livro de vibração? Às vezes o livro de vibração, gente, dessa largura, cheio de nome, está ali há anos. E na verdade não é que eles parem para ler o livro. Eles, na verdade,
tocam alguns que já têm, digamos assim, já estão mais preparados, eles tocam no livro e eles sentem a energia. Vocês sabiam que a nossa energia é como se fosse uma digital? Ninguém tem igual. Ninguém. A nossa energia é única. Então é como se eles tocassem no livro de vibração e acessassem a energia das pessoas que ali escreveram. Aí eles se aproximam daquelas pessoas porque eles identificam através dessa digital energética, eles identificam quem foram as pessoas que escreveram no livro de vibração e eles acionam, digamos assim, os pensamentos para que eles possam saber o que é que a pessoa queria quando escreveu aquele nome ali. É engraçado, né, gente? E se eu disser a vocês que Deus segue o mesmo princípio? Se nós estamos embebidos, digamos assim, em uma energia que envolve todo o universo, se todos nós somos criados por Deus, se todos nós temos sim no nosso corpo perispiritual uma parcela de fluidos comuns e Deus, esses fluidos celestes, esses fluidos divinos, eles estão espalhados no universo. Então, através desses fluidos, Deus vai percebendo onde está o desequilíbrio. Eita, vou explicar melhor, que eu percebi que teve uns rostinhos que fizeram assim. Eu vou arrumar um jeitinho de explicar melhor ainda, para todo mundo entender. Olha só. Se eu agora fosse até meu amigo aqui e pedisse que ele fechasse os olhos e tocasse num pelinho, gente, em um único pelinho do braço dele, ele iria sentir o toque, não iria? E ele iria dizer: estão tocando no meu braço. Não é assim que acontece? Se alguém chega e puxa só um fio da nossa cabeça, a gente percebe. E vocês sabem por que a gente percebe? Porque essa matéria está embebida no nosso fluido, na nossa energia. Porque, na verdade, o fluido, ele está, digamos assim, o corpo perispiritual, ele acompanha o espírito. A matéria fica, não é assim que acontece? O espírito vai embora e leva o corpo perispiritual com ele, a matéria fica. Só que essa matéria está embebida da energia do perispírito. Então, tudo que acontecer com ela, uma formiga que ande no nosso pé, nós vamos sentir. Esse mesmo princípio rege a onipresença de Deus. Em qualquer canto do universo que exista algum tipo de desajuste, que se esteja mexendo nas coisas, Deus percebe, porque nós estamos embebidos nas energias de Deus. Deu para entender agora? É assim que Deus sabe de tudo. Eu ficava imaginando, gente, aquele homem gigante no universo olhando o movimento. Aí eu pensava, isso é sério, viu, gente? Quando eu era pequenininha, aí eu pensava assim: misericórdia, tomara que quando alguma coisa ruim me aconteça, a cabeça dele esteja pro meu lado, que ele vai ver. Porque já imaginou, acontece e ele está olhando para o outro lado, passando a vistoria, ele não ia ver. Nada, absolutamente nada passa desapercebido de Deus. Tudo o que acontece no universo, eles sabem. E aí os espíritos, eles justamente estão ali. Emanuel, eu vou te pedir uma gentileza. Tu me avisa o tempo? Vamos colocar 5 minutos aqui, são 4h40. Então, os espíritos, eles estão justamente como aqueles irmãos mais velhos, digamos assim, os bons espíritos, a cuidarem dos irmãos mais jovens. São os verdadeiros enviados de Deus para tornar a nossa vida aqui na Terra
realmente uma coisa mais suave. Eu não vou dizer fácil, porque no mundo de provas e expiações nós sabemos que faz parte o aprendizado e, infelizmente, quando nós insistimos em não aprender, a dor acaba chegando para dar aquele empurrãozinho que muitas vezes falta, para que a gente caminhe para a nossa evolução. Então, se nós trabalhamos essa ideia da existência de Deus e nós compreendemos que Deus existe, aí vem o segundo questionamento. E aí, tá bom, eu acredito que Deus existe, Daniela. Eu acredito porque existe uma memória inconsciente, eu acredito porque agora eu sei como é que Ele sabe de tudo que acontece no universo, eu acredito porque olhando as coisas do universo nós percebemos que alguma mente inteligente criou isso, e essa mente inteligente é Deus. Mas e a relação? Como é que a gente faz essa relação com Deus? Agora eu já sei que Ele existe, mas como é que a gente promove essa relação com Deus? Aí alguém pode dizer assim: é pela prece? A prece é um caminho. Eu chamando por Ele, é eu frequentando uma casa espírita ou qualquer outro templo religioso. Aí eu lembro de Chico Xavier quando ele disse assim: o nome de Jesus impõe respeito em todos os reinos da natureza, quando ele é dito com verdade. Se Chico Xavier disse que o nome de Jesus, ele coloca, digamos assim, essa prerrogativa de ser dito com verdade, então pode ocorrer do nome de Jesus ser pronunciado sem verdade. Não é verdade? E será que o nome de Jesus, quando ele é pronunciado sem sentimento, sem verdade de sentimento, ele tem força? Não. Muita gente imagina que os espíritos têm medo. Muitos espíritos não têm. Gente, quem já trabalhou em mediúnica, já em algum momento da sua vida pode ter vivido a experiência de ver espíritos que conhecem o Evangelho infinitamente mais até do que o dialogador que está ali conversando com ele. E muitos dizem assim: não se deu o trabalho de vir me falar a respeito dessa passagem, eu conheço. Há umas 4 semanas atrás, eu estava trabalhando dentro da mediúnica e teve um espírito que se comunicou e foi difícil dialogar com ele, porque ele conhecia muito do Evangelho. E sempre ele ia achando um jeito de dar um nó no que o dialogador ia falando. Achava um jeito de dar um nó. Aí teve um momento, aí eu estava na mesa e eu comecei a pensar, eu digo: Jesus. Aí a dirigente da reunião disse: gente, vamos entrar em prece. Continue conversando com ele, agora a gente vai entrar em prece. Porque foi nítido, se percebeu que nós não iríamos conseguir estabelecer uma conversa realmente que pudesse render frutos para ele e para nós. Ele tinha uma inteligência que era algo muito incomum e um conhecimento dos evangelhos também que, eu digo a vocês, eu já estou em mediúnica há muitos anos e também era algo incomum. E no final, depois que nós começamos a orar, ele começou a meio que ir baixando a guarda, e no final ele disse que era pastor. Cresceu a vida inteira dentro da igreja, que estudou os evangelhos a vida inteira. Então nós sabemos que o simples conhecimento do evangelho não é o suficiente para estabelecer essa relação. Então, como é que a gente estabelece essa relação com Deus? Esse negócio está ficando complicado. Se o nome de Deus, quando não é pronunciado com verdade, ele não surte efeito. Se o conhecimento em si também não vai estabelecer essa relação. O fato de eu estar dentro de uma religião não quer dizer que eu tenha religiosidade, que são coisas diferentes. A religião são os ensinamentos, todo aquele conhecimento que chega para nós
A religiosidade é a aplicação desses conhecimentos em nossa vida. Muitas vezes estamos a vida inteira dentro de uma religião, mas não temos religiosidade. Não estamos conectados com aquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos aprendendo, não estamos praticando. Porque muitos de nós ainda alimentam a ideia que frequentarmos templos de pedra é sinal de aposentadoria no céu. E na verdade, essa relação com Deus nós estabelecemos através dos sentimentos, através dos pensamentos, através das intenções. Uma das coisas mais difíceis quando a gente pega logo uma turma de passe é fazê-los compreender que o passe não é o movimento das mãos, que o passe é a manipulação de fluidos. Como assim, Daniela? Que conversa é essa? Eu posso movimentar minhas mãos e não aplicar passe em ninguém. A manipulação de fluidos, ela atende a sentimento e a força do pensamento. Quem aqui já ouviu falar de Francisco de Assis? Vocês sabem como é que Francisco de Assis curava? Beijando as pessoas. Ele não fazia imposição de mãos, ele não aplicava nenhum tipo de passe, ele beijava e as pessoas ficavam curadas. Não é desmerecendo a técnica não, viu gente? Mas a gente precisa compreender a força que o nosso pensamento, a força que o nosso amor, ele tem. Não é desmerecendo a técnica. Mesmo porque a técnica é uma coisa muito importante a gente também compreender através da sensibilidade, a sensibilidade fluídica, né? Mas isso aí já dava uma outra palestra que se eu for entrar nessa questão da sensibilidade, né, você perceber, exercitar, para que você comece a perceber a energia do outro, aí já dava uma outra palestra que a gente agora ia estudar a metade da Gênese. Mas Deus, o que realmente nos estabelece em uma conexão com Deus são os nossos sentimentos. Aí alguém pode pensar assim: ixi, então o negócio ficou feio, porque eu tenho raiva, porque eu ainda tenho mágoa, porque eu ainda sinto inveja, porque eu sou orgulhosa. E agora? Mas nós estamos falando de esforço. O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele tem na sua reforma moral. Os espíritos não disseram a Kardec que o verdadeiro espírita é aquele que mais sabe. O verdadeiro espírita é aquele mais bonzinho. Ele fala de esforço. Esse esforço pela nossa reforma moral, ele nos conecta com Deus. E esse esforço se aplica nas coisas mínimas do nosso dia a dia. É interessante porque muitas vezes nós imaginamos que essa conexão com Deus se estabelece. Nossa, eu queria tanto essa conexão com Deus, então preciso entrar em algum projeto muito grande. Eu preciso fazer algum trabalho muito importante na casa espírita. E a gente assim vai procurando, né, gente, uma forma de conectar-se com Deus. Mas essa conexão, ela ocorre no nosso dia a dia. Naquela criatura que tem vontade de exercitar a sua maledicência, fazendo ou espalhando aquela fofoquinha que ela escutou. E aí ela diz: vou fazer isso não.
É aquela criatura que sabe calar na hora certa. Porque para muitos o silêncio é sinal de fraqueza. Hamed fala sobre isso e ele diz: ainda estamos na terra, nós ainda estamos nesse estágio de acharmos que mais forte é aquele que é mais soberbo, é aquele que sabe dar a resposta ali na hora, que responde à altura. Quando pega aquele que sabe calar na hora certa, aí diz assim: menino, mas tu é besta. Rapaz, eu dava logo um fora, mas eu deixava a pessoa sem palavras. Quando na verdade aquela criatura está simplesmente exercitando a sua sabedoria. Porque tem determinadas discussões que não valem a pena. Que você não vai conseguir lançar nenhuma semente naquele solo. E sabe por quê? Porque aquele solo ainda não está pronto para receber semente. Então, por mais que você fale, não vai ter nenhum efeito. Está lá no livro dos Médiuns, no finalzinho, no capítulo que fala sobre as sociedades espíritas e as reuniões. Essa conexão com Deus, que nós tanto buscamos, todos nós, ela se faz no nosso dia a dia, ela se faz no nosso ambiente de trabalho. Deu a hora, Emanuel? Faltam 3 minutos, gente. Quando der a hora, tu levanta o dedo que eu digo tchau. Então, porque eu estou sem um relógio para me orientar. Essa conexão, gente, ela ocorre no nosso dia a dia. Não é só dentro da casa espírita. Essa conexão, ela ocorre quando nós estamos com a nossa família. Quando nós tentamos compreender aquela família difícil, que para nós é a nossa estrada de Damasco. Eu acredito que é uma expressão que muitos de vocês já devem ter ouvido, a estrada de Damasco para Paulo, ou seja, ele entrou perseguidor de cristão na estrada de Damasco. No caminho aconteceu tanta coisa com Paulo, até cego Paulo ficou, Ananias foi lá, curou Paulo, Paulo saiu da estrada de Damasco cristão. Foi o caminho da transformação dele, por isso que nós usamos esse termo. Meu Deus do céu, essa situação está sendo minha estrada de Damasco. E muitas vezes a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, são a nossa estrada de Damasco. São aquelas pessoas que vão conseguir, através de todas as dores e de todas as dificuldades, exercitarem a nossa capacidade de perdoar, a nossa resignação. Elas vão nos induzir a isso. Chico Xavier, quando falava da madrasta dele, que enfiava os garfos na madrinha, que enfiava os garfos na barriga dele, quando foram perguntar a Chico, você tinha raiva dela? Ele disse: não, não tenho raiva dela não, de jeito nenhum. Graças ao que ela fez comigo, hoje eu sou o homem que sou. Aí o povo olhou para Chico Xavier como se dissesse: pronto, enlouqueceu, né? Aí ele disse: não, é verdade, ela me ensinou a ter mais fé. Porque através da atitude dela, a única saída que Chico encontrava era a fé. Então ela realmente, tudo aquilo que aconteceu ensinou ele a ter mais fé. Essa conexão com Deus nós estabelecemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Trabalhar com mais amor, gente, com mais respeito ao ser humano. A Gênese diz: somos seres criados para a solidariedade. Deus ama, está escrito lá, viu? Deus ama a solidariedade. Então, quando somos solidários, estamos sim estabelecendo essa conexão com Deus. Não somos seres criados para a perversidade. A imaturidade de nossas almas faz com que tenhamos atitudes perversas. Mas, na verdade, somos sim seres criados para um dia sermos anjos. Esse não é só letra de música não, que tem uma música que diz, né? Um dia todos nós seremos anjos. Isso não é só letra de música não. Somos sim seres criados para a angelitude. Mas que ainda, quando nós pensamos na possibilidade de sermos anjos agora, a gente diz, não sei se isso acontece. Porque a gente encaixa dentro desse momento atual que nós estamos.
e esquecemos que somos seres eternos. Ainda tem muito que aprender. Um dia nós nos surpreenderemos com todas as coisas que tivemos coragem de fazer. Nossa, não é possível, eu já fiz isso um dia, eu fazia assim, porque não sentiremos mais a necessidade de termos as mesmas atitudes que tivemos no passado. A nossa conexão com Deus, ela se estabelece através de sentimentos. Quando nós falamos, por exemplo, a respeito da prece, nós imaginamos assim, quando der a hora pode falar. Já deu? Eita, então não vou falar mais sobre a prece. Não dá mais tempo, gente. Mas sai. Oi, amor? Olha, dá um minuto. Pronto. Quando nós falamos a respeito da prece, nós precisamos compreender que a prece, ela atrai os espíritos que estão vibrando na mesma sintonia que nós estamos emanando naquele momento. Os espíritos não são atraídos pelas palavras. Por mais que a prece seja bonita, mas o sentimento seja feio, nós atrairemos seres que estão vibrando na mesma sintonia que nós, naquele momento em que nós estamos orando. Quando nós oramos com verdade, quando nós oramos com amor, quando nós oramos com sinceridade de coração, nós estamos sim nos conectando com Deus. Nós estamos estabelecendo essa relação com Deus. Mas quando nós estamos orando, ainda que com palavras bonitas, mas com intenções não muito nobres, podem ter certeza, nós estamos atraindo para perto de nós seres que estão naquela mesma sintonia. Para finalizar, gente, que meu tempo já acabou, eu deixo aqui para todos nós uma reflexão. Se é de orar pelo mal dos outros, ainda que tenha uma letra bonita, a prece tenha uma roupagem bonita, é melhor que não o faça. Porque vai lá que quem atenda as nossas preces acabe gostando da companhia e decida ficar. Quando orar, que a gente tenha cuidado de orar com verdade, de orar com sinceridade e coloquemos amor nas nossas palavras, porque aí sim, onde os espíritos estiverem aqui na terra, eles serão atraídos para perto de nós pela força do nosso pensamento. E se a nossa prece é forte, é poderosa, que muita gente quando ora diz assim, eu oro para Maria de Nazaré, será que Maria me escuta? A nossa prece pode sim chegar até ela através de um processo de intercessão, ou seja, outros espíritos percebem a nobreza do nosso sentimento e se unem a nós numa corrente de vibração. E pode sim a prece chegar até os espíritos mais evoluídos que nós imaginarmos, que esses seres jamais ouviriam uma prece nossa. Eles escutam sim. Quem fala a respeito disso é Bezerra de Menezes, porque as suas preces eram ouvidas por um espírito chamado Celina, que era uma enviada direta de Maria de Nazaré. Gente, boa tarde, foi um prazer estar aqui com vocês, o tempo passou voando, Emanuel depois puxa a minha orelha, que eu acho que eu já comi 2 minutos de vocês ou 3. Tchau! Uma boa tarde a todos, gente.